A gente não sabe descrever num papel, como caneta, o que é fake news. E aonde isso deriva? O planeta tem sofrido com isso, pessoas físicas, pessoas jurídicas, bilhões são gastos todos os anos para tentar fazer frente a essa questão. E o que a gente tem visto é que desde o meados do ano passado, pelo menos parte do planeta, e aí eu me refiro especificamente à Ásia, tem tomado o caminho da legislação, da regulamentação como uma forma de frear, de tentar frear esse fenômeno da desinformação. E a FCN resolveu montar uma base de dados e vem monitorando aproximadamente 60 países no mundo para saber como é que eles estão se comportando para justamente deter esse fenômeno. E essa base de dados está disponível em inglês para quem quiser acessar, posso passar o link poy.nu/guide em inglês. Ele mostra claramente que, primeira conclusão é que nenhum país tem tido êxito real e quantificável na luta contra a desinformação. Isso é triste de dizer, mas é uma verdade. Segundo, os países, como eu estava dizendo, da Ásia, que optaram pela regulamentação, escolheram definições de fake news que têm comprometido de forma evidente e clara a liberdade de expressão e têm gerado autocensura e censura, que ambas são igualmente perigosas, tem levado, em alguns casos, a surgimento de agências estatais de checagem que acabam beneficiando governantes e inclusive militares em alguns países. Em outras regiões tem inclusive levado a shutdowns de internet, ou seja, a suspensão da internet quando tem uma crise muito forte. Isso foi o caso do Irã recentemente, acontece muitíssima frequência na Índia. Se não me engano, tem um dado do ano passado que 1/3 dos dias na região da Caxemira, por exemplo, ficou sem internet, o que é muito, muito chocante, uma região conflituosa. Então, em vez o jeito de fazer frente à desinformação é cortar o acesso à internet. E a gente vê essa parte do planeta. Nas grandes democracias, e aí eu falo Estados Unidos, Inglaterra, a gente não vê esse caminho. O caminho tem sido mais no sentido de educação, promover. Finlândia, por exemplo, e Reino Unido tem instituído grandes currículos em escolar e universitário para tentar aumentar o número de checadores ou de aumentar a alfabetização literária como forma de conscientização da população. É o caminho que a IFCN tem apostado. E a gente vê alguns momentos híbridos, que é, por exemplo, o caso de França e Alemanha, que recentemente estabeleceram pequenas leis em que atuam de forma pontual. A lei da Alemanha, por exemplo, não é uma lei de notícias falsas, mas é uma lei contra conteúdo de ódio, e a lei francesa teve um cunho eleitoral contra o que no Brasil é conhecido como postagens de fraude eleitoral, ou seja, dizendo que a eleição foi adiada, ou dizendo que vote no número do candidato que não é, ou seja, que possam realmente alterar o desfecho das eleições. E o que quer dizer que são pequenas, estão aí no meio do caminho. O que eu acho interessante para a gente pontuar é que o Brasil agora entra numa discussão bem grande sobre a construção de um projeto de lei, num contexto que me parece um pouco estranho. Primeiro, no meio de uma pandemia, em que o processo democrático está, obviamente, prejudicado. Segundo, com um texto em que não se busca definir o que é fake news, apesar do PL chamar PL das fake news, não traz essa definição, que para mim é paradoxal. Um texto que foi construído sem a composição, ou sem a devida consulta ao benchmark que existe no planeta, quais foram, isso eu ouvi da boca dos próprios parlamentares, que eles não fizeram uma consulta ampla ao que acontece no resto do mundo, e me parece muito estranho, e que isso esteja sendo vendido como a solução do problema.
Então, eu queria, enfim, talvez o meu tempo esteja acabando, eu queria concluir minha colocação, Paula e colegas aqui na conversa, dizendo que o problema da desinformação, ele não é novo e ele não está sendo resolvido com êxito por ninguém. Iludem-se aqueles que acham que com uma canetada ou com um texto ele será minimizado ou solucionado, e que, do ponto de vista tanto da IFCN, que eu dirijo agora, como pessoal, só há 3 caminhos de saída, e nenhum deles é fácil e nenhum deles é rápido. Né? O primeiro é a cooperação entre as diversas camadas da sociedade, e aí eu volto um pouco no tempo para a gente pensar como é que o planeta resolveu o problema do spam, né? Como é que a gente não, só vou recapitulando um pouco, a gente tinha esse problema, quem estava ativo na internet nos anos 90 se lembra do spam. Como é que a gente resolveu? Foi a imprensa noticiando que spam era um problema, foram medidas administrativas tomadas pelas empresas dizendo que, bom, inclusive pelos próprios legisladores, obrigando a que tivesse ali um descadastre-se aqui das newsletters, medidas bem simples, e também as empresas de tecnologia criando lá a bandeja de entrada do spam. Enfim, hoje o spam não é mais um problema. Então tem que haver uma cooperação, acho que tem que haver uma colaboração, ou seja, jornalistas, professores, tem que todos entrar em conjunto, porque hoje em dia, no front do combate da desinformação, quem acorda todos os dias, abre o computador e vê uma lista de notícias falsas, que é muito maior do que o número de horas disponíveis de trabalho, sou eu e a equipe de checadores que existe no mundo. Isso eu trago sempre um dado muito chocante. O Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, não tem nem 50 checadores profissionais que se dedicam todos os dias a esse processo. Então, assim, já não bate, né? O número é muito irrisório. E então cooperação, colaboração, e o que eu acho mais importante, sem dúvida, é a educação. Eu acho que não faz o menor sentido, e aí eu convido o Instituto Ethos e todos os patrocinadores que estão aqui envolvidos nessa conversa a elaborarmos e impulsionarmos PLs e ações reais em favor da construção de um currículo escolar e universitário que ensine a próxima geração a ter muito mais conhecimento e capacidade de distinguir o que é um artigo de opinião, o que é uma notícia, capaz de usar simples ferramentas gratuitas na internet de verificação de imagem, porque a desinformação, ao que tudo indica, não desaparecerá. Então, assim, precisamos construir cidadãos completos no mundo digital. E isso não passa, de forma alguma, pelo cerceamento do acesso à informação, nem pelo cerceamento da palavra, mas sim pelo um processo de educação completo em que essas pessoas serão capazes de ver e identificar o que está errado e ajudar o outro a também fazê-lo. Então a gente precisa de robustez, criar um robusto currículo e convencer as autoridades de que esse é o melhor caminho e realmente tocar para que isso saia do papel.